Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 18 a 23. Certo homem de posição lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu comecei a ler esse trecho, eu fui me recordando que já estudamos, no mesmo Evangelho de São Lucas, outras passagens em que Jesus fala a respeito do dinheiro, de lidar com o dinheiro, de como devemos ser, como devemos agir. E aqui, voltando no capítulo 12, no nosso estudo número 354, que fala da cupidez, a gente vê o quanto que Jesus é claro nisso, Mostra um homem que se aproxima dele e pede para que Jesus faça o irmão dele dividir a herança. Jesus, eu não sou juiz disso não. Quem me colocou como juiz disso? E conta uma parábola falando, que um homem muito rico teve uma colheita grande e aí falou, e o que eu vou fazer com isso? Ah, já sei, eu vou construir mais, eu vou colocar isso lá e vou ficar tranquilo, vou viver de renda, E Jesus diz, louco, hoje mesmo vão pedir de volta a sua vida e para quem vai ficar? E depois, em seguida, Jesus fala sobre a providência, fala que as aves do céu não plantam, não semeiam, não colhem, mas o Pai os alimenta, que os lírios do campo são bonitos, mas depois vão ao fogo. E nem Salomão nunca se vestiu como um desses, e que a gente precisa ter fé, que a gente precisa acreditar, que Ele vai providenciar, que o Pai sabe tudo que a gente precisa. Veja que desafio, no mundo que a gente vive. Já naquele tempo era um desafio. E Ele vai falar do tesouro no céu. E segue o Evangelho. Segue, fala sobre os fins dos tempos, e fala sobre outras questões, mas de vez em quando ele volta a falar sobre essa questão da riqueza, do dinheiro, do apego às coisas. Ele fala da renúncia dos bens, depois lá no capítulo 14 também. É muito importante que a gente preste atenção nisso. Fala do administrador infiel, de como lidar bem com o dinheiro, o bom emprego do dinheiro. Várias vezes Jesus vai falar disso. E agora vem um homem, capítulo 18 aqui,
notável, um homem de posição, né? Posição social, alguém assim, importante, né? E como é que a gente sabe que aquela pessoa é importante? Ou ela é conhecida, ou você repara em como ela está vestida, né? No cheiro. Geralmente, uma pessoa de posição é muito cheirosa, né? Tem perfumes caros, né? Uma roupa que é diferente da roupa que todo mundo está acostumado a usar. Você usaria aquela roupa numa festa, olhe lá, se tivesse condições de comprar. Você vê se pelas joias, pelos adereços, né? Talvez pela fineza, né? Da educação que a pessoa recebeu, e ela demonstra isso no andar, na forma em que se posiciona fisicamente, no carro que tem. Às vezes tem o carro, mas nem é ela que dirige, ou alguém dirige para ela. Então, aqui, naquele tempo, podia ser uma carruagem, podia ser, né, uma comitiva, e aquele homem estava ali, né, sendo cuidado com todo, mas ele encontrou Jesus. E ele tinha uma intenção muito boa no coração dele. E ele foi atrás de Jesus por causa dessa intenção e disse para ele: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Quer viver para sempre, quero a vida eterna. E chamou Jesus de bom mestre. E Jesus questionou ele: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Esse diálogo é importante, porque, olha, Jesus questiona e responde ao mesmo tempo como quem conversa com uma pessoa que sabe o que está dizendo. Aquele homem, quando questionou Jesus e saudou Jesus daquele jeito, ele reconhecia em Jesus algo diferente dos outros. Ele tinha sim um olhar que ultrapassava o comum das pessoas. Muita gente precisava de muita coisa para entender quem era Jesus. Aparentemente aquele homem sabia. Por isso, bom mestre. Aí Jesus disse para ele: só é bom, Deus. E ele não retrucou, não. Ele continuou. Ou seja, será que aquele homem de posição, reconheceu que Jesus é Deus? E eu acredito que sim. E aqui Jesus continua e vai dizer para ele, vai responder a pergunta. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ordens de Deus que estão no decálogo. Olha a lei. Olha o princípio fundamental da lei. E Jesus foi de trás para frente, né? Foi falando dos mandamentos dirigidos às pessoas, aos irmãos. Por quê? Não cometer adultério. E aí você pode colocar o não cobiçar a mulher do próximo, que é mais um. Mas aqui está tudo junto. Não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele resumiu todos os 8 mandamentos ali, que não são ligados direto a Deus, né? São indiretos, passam por eles e passam pelas pessoas, né? Aí ele disse o quê? Eu já faço isso desde a minha juventude, desde pequenininho eu aprendi e vivo isso. Só que Jesus queria algo a mais. E aí é isso que me faz crer, por isso não estou afirmando, né? Que aquele homem entendeu quem era Jesus. Ele entendeu que Jesus era Deus. Aqui não está dizendo isso, sou eu, no meu estudo bíblico, tá, gente? Partilhando com vocês. E por que eu penso assim? Penso assim porque agora Jesus vai pedir para ele um mandamento que diz dessa realidade, que questiona o amor dele para com Deus. Ele amava as pessoas, sim, e ele disse sem titubear: eu já faço isso desde pequeno. Mas talvez era fácil para ele porque ele era rico, muito rico, talvez rico desde pequeno. Então,
foi bem educado. Isso não tira o mérito da boa educação, da vivência dos mandamentos, no mérito no sentido de o esforço da parte dele, mas outras realidades para ele eram muito fáceis de viver, muito simples, por causa da condição financeira. E agora Jesus tira dele essa segurança, para que ele coloque a segurança dele toda naquele que ele chamou de bom. E Jesus falou, só Deus é bom. Aí Jesus questiona, uma coisa ainda te falta. Você está fazendo tudo isso bem, mas falta. Você ama todo mundo, você faz todos os outros mandamentos, mas falta amar a Deus sobre todas as coisas. Falta manifestar esse amor a Deus em tudo. E como que você vai provar isso? Aí ele vai e pede para o homem, vende tudo o que tens. Distribui aos pobres. Mas promete, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Olha, o que Jesus ofereceu foi muito grande. Mas a escolha que aquele homem de posição precisava fazer também era grande. E ele não teve coragem de fazer essa escolha. Não teve coragem de escolher um tesouro melhor. Ele ficou com o tesouro que ele tinha. E eu não, quem sou eu para julgar o coração daquele homem? Se aquele homem aí se perdeu, né? Não vai para o inferno porque não quis seguir Jesus. Não, ele vivia os mandamentos. Mas ele precisava amar a Deus sobre todas as coisas. Será que ele conseguiu depois dar esses passos? Se despojar da segurança humana, de uma vida tranquila que ele tinha, para amar a Deus sobre todas as coisas? Não sabemos. Mas isso que Deus queria dele, era o que estava faltando. Nós precisamos, para ir para o céu, para ter a vida eterna, e aqui, tudo isso é resposta de Jesus. Ele queria saber o que ele precisava fazer para herdar a vida. Jesus falou, ele falou, eu já faço. Aí Jesus falou, mas ainda te falta isso. Então não basta para mim, para você, fazermos os outros mandamentos. Eu não matei, eu não roubei, né? Tem gente que fala isso, né? Não matei, não roubei, não falo mal de ninguém, não sei o quê. Eu sou um cara legal, sou bacana. Aí Jesus vai dizer para mim e para você, mas ainda te falta. O que falta? Falta amar a Deus sobre tudo. Falta entregar tudo. Falta que Deus seja Deus da nossa vida. E é isso que dói, que arde, que machuca muita gente na hora de seguir Jesus. Não pense você que eu sou consagrado a Deus na Canção Nova, meus irmãos de comunidade, o padre, qualquer uma das pessoas que deixou tudo, deixou os planos que tinham na vida de família, de casa, de trabalho, para abraçar uma vocação, um chamado, que nós não temos que lutar todos os dias para responder a esse amor a Deus. Não pense que não é assim. É assim. Todos os dias eu preciso lutar contra a minha natureza, contra as minhas vontades, contra os meus desejos, contra contra o meu orgulho, contra as minhas vontades, minhas forças, interiores que querem o pecado, que querem a facilidade para poder dizer sim a Deus, ao projeto dele, fazer a vontade dele, para escolher um tesouro melhor e não o tesouro deste mundo. Jesus não está pedindo para todo mundo que vai seguir para ele dar todos os bens para os pobres, vender tudo. Não, Jesus não está pedindo isso para todo mundo. Não entenda isso. Mas aquele homem, esse homem que era muito rico, para ele amar a Deus, ele precisava fazer isso. Jesus viu que estava faltando. Jesus viu que faltava. E qual era o problema dele? O problema dele é que ele era muito rico. Faltava isso para ele viver a essência, o fundamental, o indispensável da fé, do amor a Deus. Para ter a vida eterna, o que preciso fazer, o que devo fazer
Olha a pergunta. Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu no versículo 20 e respondeu no versículo 22. Resposta do versículo 20. Conheces os mandamentos, não cometerás adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, ame seus irmãos. Aí ele disse, isso eu já faço desde pequenininho. Aí Jesus olhou para ele e falou, uma coisa ainda te falta. Olha, a resposta não estava perfeita. Né? Tá faltando ainda. Eu só disse a primeira parte. Tá faltando ainda para quê? Para herdar a vida eterna. Vai, vende tudo, distribui. Tá faltando ficar pobre? Não, tá faltando amar a Deus sobre todas as coisas. E no caso dele, ele precisava dar as riquezas. E seguir Jesus. E aí Jesus ofereceu muito mais. Vai ter um tesouro no céu. Nossas riquezas, de alguma forma, também a gente precisa dar, abandonar, doar. É dar-se. Ah, não sou rico, Charles. Eu também não. Mas se tem alguma riqueza no seu coração, na sua inteligência, na sua experiência de vida, é isso. Dá aos pobres. Dá-se aos outros. Abandona as seguranças. E aqui no caso dele é abandonar a segurança. A segurança dele estava no dinheiro. Mas que entrega de amor eu posso dar ainda mais a Deus? Talvez no seu caso, não seja vender tudo para dar para os pobres, ficar, né, seguir Jesus como ele queria ali. Não. Mas tem outras formas de você amar a Deus sobre todas as coisas. Que lá no primeiro mandamento, o que está escrito? De todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. É assim que devemos amar a Deus. E Jesus via que aquele homem, por causa do dinheiro, não conseguia fazer isso. Jesus já disse aqui mesmo no Evangelho de São Lucas, né? Não podeis amar a Deus e ao dinheiro. Não dá. Não dá. Então, se você tem apego ao que tem um problema. Mesmo que você não seja milionário e não viva numa boa. Às vezes você ganha salário aí, ó. Mas tá apegado ao pouco. O que você tem tá um apego. Você é rico. É rico sem ter um monte de bens. Mas se acha rico diante de Deus, porque põe neste bem, ou nesses bens, sua esperança, sua confiança. Não faça isso. Tendo o quanto você tiver. Porque isso pode tirar você do céu. Deus nos livre de amar o dinheiro e desprezar a Deus. Vamos anotar no nosso diário. Temos aqui promessa de Deus, versículo 22. Também é uma ordem, tá? A gente vai chegar lá. Mas é a promessa de Deus porque Ele promete: e terás um tesouro nos céus. Terás. Mas essa promessa não é só isso, né? É o versículo inteiro que você vai anotar, tá bom? Eu só estou enfatizando aqui o verbo, né? Que indica essa promessa. Ordens de Deus, versículos de 20 a 22. Né? A ordem está aqui. Quando Jesus elenca os mandamentos, 20 e 22. 20 e 22 são as ordens. 21 não. Aí o 22 vem com outra ordem, né? Uma coisa te falta. Vende tudo que tens. Tá aqui a ordem. Distribui aos pobres. Continua a ordem. E terás um tesouro dos céus, é a promessa. Depois vem e segue. Jesus ainda chamou para seguir. Foram 3 ordens. 3 ordens aqui no mesmo versículo. E aí vem o princípio eterno no versículo 19. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Qual a mensagem de Deus para você hoje, diante dessa palavra? E como colocar isso em prática na sua vida? Anota no diário e vamos lutar para viver. Se é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa um like, porque o seu like evangeliza, e vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus
método, a Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição do vídeo você tem as instruções para fazer o estudo bíblico. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.